Muito bem, então, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao vídeo explicativo sobre o curso que a IBPOS está tirando do forno nesse momento. Pós-graduação em Gestão de Obras e Projetos para a Construção Civil. Eu me chamo Felipe Góes e eu sou coordenador e professor de várias disciplinas desse curso que a gente está entregando aqui para você. Esse vídeo ele tem o propósito de apresentar para você como que foi o processo de criação desse curso, e passar por todas as 12 disciplinas e mostrar para você como que, a partir dessas 12 disciplinas que foram cuidadosamente construídas para criar um profissional de grande competência, tanto no setor de projetos quanto no setor de obras, para o século XXI. Pessoal, então, inicialmente, a primeira coisa que eu gostaria de falar são os diferenciais desse curso. Quando eu fui construir esse curso, junto à diretoria da IBPOS, nós pensamos em estruturar o curso de Gestão de Projetos e Obras para a Construção Civil em cima de 4 eixos estruturantes. Um chamado Teorias e Fundamentos, o outro chamado Desenvolvimento de Soft Skills, o terceiro chamado Desenvolvimento de Hard Skills e o quarto e último, Estudos de Caso. Vamos observar primeiro aqui o primeiro eixo estruturante chamado Teorias e Fundamentos. Cada uma das 12 disciplinas desse curso está fundamentada em um desses eixos estruturantes. E as disciplinas que estão estruturadas dentro do eixo Teorias e Fundamentos, a ideia é que essas disciplinas elas tenham um caráter mais teórico do que prático. Então são disciplinas que vão dar os fundamentos e as teorias acerca de determinado tema. Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar disciplina por disciplina, ou módulo por módulo para você, do nosso curso de pós-graduação, e eu vou falar a qual eixo estruturante aquele módulo pertence. Então, se o módulo pertence ao eixo Teorias e Fundamentos, se deve subentender que nesse módulo a gente vai ter uma densa e sólida criação de teoria sobre aquele determinado assunto. Já os módulos que estão pautados em desenvolvimento de soft skills, é um pouco diferente. Você deve estar se perguntando o que são soft skills, né? E daí eu já aproveito para falar para você o que são soft skills e o que são hard skills. Isso é um conceito já muito importante que a gente vai trabalhar bastante, explorar bastante ao longo do curso de pós-graduação. As hard skills, começando por elas, são aquelas habilidades que geralmente a gente aprende num curso. Então, eu, Felipe, que sou engenheiro civil, ao longo dos meus 5 anos de engenharia, eu aprendi várias habilidades. Aprendi a calcular, aprendi a usar softwares, aprendi um ou mais idiomas, aprendi a fazer um serviço específico dentro do meu campo de engenharia civil. Ou seja, são habilidades treináveis, habilidades que você pode encontrar num curso, por exemplo, não é? Então, essas são as hard skills. Exemplos: falar um idioma, saber mexer num software específico e assim por diante. Já as soft skills, não confunda hard e soft como se fosse difícil, o hard difícil e o soft fácil, ou talvez macio, não é? A ideia das soft skills é que são habilidades que, ao contrário das hard skills, são habilidades que são um pouco mais desafiadoras da gente aprender num curso. Exemplos de soft skills: liderança, comunicação, proatividade, interesse, feedback. Então reparem que são habilidades que fazem sentido no contexto de trabalho. Você que está aqui acompanhando esse vídeo e trabalha numa obra, por exemplo, sabe que para negociar com o cliente algum prazo, negociar com algum fornecedor de materiais algum prazo, ou então alguma questão de contrato, a gente precisa ter, além do conhecimento técnico sobre aquele determinado assunto, também conhecimentos de negociação, gestão, comunicação. E tais habilidades, aqui gestão, comunicação, negociação, são habilidades que são mais difíceis da gente aprender num curso, concorda comigo? Só que aí que está. Todos os módulos que estão aqui ancorados em desenvolvimento de soft skills, a ideia destes módulos é que a gente vai dar luz a questões que são muito importantes da gente observar no nosso dia a dia, seja a gente lidando com projetos ou com obras. Porque repare, em qualquer um dos dois mundos, de projetos ou obras, a gente vai lidar com o cliente, a gente vai lidar com prazo, a gente vai lidar
com escopo, custo, que vai envolver negociação, liderança, comunicação. E todas essas habilidades são muito importantes. Diga-se de passagem que essas habilidades não costumam ser trabalhadas, desenvolvidas, num curso regular de engenharia. Então, a ideia do nosso curso de pós-graduação em gestão de obras e projetos para construção civil é, de forma complementar ao curso de engenharia, independente da especialidade que você possa ter feito, aplicar esses conhecimentos, desenvolver essas habilidades de soft skills, que, apesar de serem diferentes das habilidades de hard skills, também são muito, não só úteis, mas necessárias nos nossos desafios do dia a dia. Então, a gente vai ter aqui dois eixos, um de desenvolvimento de soft skills e outro de desenvolvimento de hard skills. Então, as disciplinas, os módulos desse curso que estiverem pautados em um desses eixos estruturantes, você já vai saber que é para desenvolver ou as soft skills ou as hard skills. E o quarto e último eixo estruturante visa a gente desenvolver estudos de caso. Quando a gente estava montando esse curso, a gente pensou que seria muito bacana se a gente tivesse uma disciplina, pelo menos uma, para trabalhar muito a prática. Trabalhar e desenvolver os conhecimentos que a gente já vai ter acumulado ao longo da pós-graduação. Tendo isso em mente, a gente desenvolveu duas disciplinas, eu vou apresentar elas daqui a pouquinho, que estão estruturadas neste eixo de estudos de caso. Qual que é a ideia? Essas disciplinas que estão estruturadas em estudos de caso, nesse eixo, elas vão ser práticas do início ao fim. E elas serão práticas num ambiente onde os alunos vão formar equipes e tais equipes precisarão superar um problema que os professores vão colocar para todas as equipes. Problemas, obviamente, relacionados aos desafios rotineiros, sejam eles de obra ou de projeto. E a ideia é que estas equipes precisarão se organizar, utilizando o conhecimento que já vão ter acumulado ao longo do curso de pós-graduação, para resolvê-los. Essa é a ideia. Então, repare que todo o nosso curso, ele envolve, do início ao fim, e isso vai ficar cada vez mais claro ao longo que eu vou apresentando os módulos na sequência, o nosso curso ele está totalmente amparado num equilíbrio muito interessante entre teoria e prática. Contudo, atenção para a prática. Como isso aqui é um curso de pós-graduação e não um curso de graduação, onde a gente teria um enfoque muito maior na teoria, aqui como um curso de pós-graduação, a gente precisa desenvolver profissionais muito pautados na prática. E é nesse sentido que vem também o nosso desejo de desenvolver disciplinas de estudos de caso, que, como eu havia falado antes, são disciplinas práticas do início ao fim. Mais uma informação para você, que seria então para complementar aqui os diferenciais do curso de pós-graduação da EBPOS em gestão de obras e projetos para construção civil, é que 100% dos professores de todas as disciplinas são especialistas, mestres e doutores em seus assuntos. Não são qualquer pessoa, não são uma pessoa que já leu sobre aquilo, que trabalhou uma vez sobre aquele assunto. Nada disso. Eu, como coordenador desse curso, eu fiz questão de chamar os melhores da área. E a EBPOS hoje nos permite, nos dá, além de permissão, nos empodera para chegar nas referências da área e chamar para dar a disciplina, o módulo que diz respeito à sua área de expertise. Então isso é uma coisa que todo aluno da EBPOS deve saber. Vamos em frente então para as informações gerais do curso da EBPOS em gestão de obras e projetos para construção civil. Como eu havia falado algumas vezes, o curso ele é estruturado em 12 módulos e esses módulos ocorrem, via de regra, uma vez por mês. Uma vez por mês, então, um módulo por mês, ou seja, sendo 12 módulos em um ano, e apenas isso, você estará graduado a nível de pós-graduação, certo? Você será pós-graduado, na verdade, como especialista em gestão de obras e projetos para construção civil. Repare o peso que esse título tem. Como ocorrem as aulas desse curso de pós-graduação? As aulas, elas ocorrem às sextas, sábados e domingos. Lembrando, então, que é um final de semana por mês, certo? As aulas de sexta-feira ocorrerão das 18 horas às 23 horas, sendo, portanto, 5 horas de duração na sexta-feira. Aos sábados, a aula ocorrerá das 8 da manhã até às 19 horas.
Então, um caminho bastante extenso. O sábado, praticamente o dia inteiro. E domingo ocorrerá das 8 da manhã às 13 horas. Você que nunca experimentou esse formato de curso de pós-graduação, pode estar pensando que é muito cansativo, que é difícil de manter o foco, que é puxado, não é? Uma coisa que eu vou afirmar para você como ex-aluno de curso de pós-graduação, fiz minha pós-graduação em gestão de projetos e processos exatamente nessa proposta, e hoje sou coordenador e professor de curso de pós-graduação que também segue essa proposta. Afirmo uma coisa para você. Essa proposta aqui, ela é o ponto de equilíbrio, o ponto ideal entre a gente ter um final de semana bastante intenso, é verdade, contudo, fazer com que o tempo da sua graduação, da sua pós-graduação, ele diminua ao máximo possível, tornando possível que você, em apenas um ano, apenas 12 módulos de distância, de um título de pós-graduado especialista em gestão de obras e projetos para construção civil. Então, como eu falei, serão 12 módulos, sendo um módulo por mês. E quando você chega no final de semana do seu módulo, do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, não interessa, quando você chega nesse final de semana, você vai ter aula sexta-feira à noite, das 18 às 23, no sábado das 8 às 19 e no domingo das 8 às 13. É um final de semana intenso, só que é um final de semana, repare, recheado de informações essenciais, que dizem respeito exatamente aos desafios rotineiros que um arquiteto ou um engenheiro tem que lidar com projetos ou obras. Então a ideia é que, justamente para reter a atenção e para ser um final de semana muito produtivo, todas as aulas, todos os módulos vão ser muito práticos, com informação muito valiosa. Pode ter certeza que eu, enquanto coordenador do curso, vou fazer com que cada um dos professores que eu vou chamar para compor o nosso elenco vão orientar a sua disciplina, a sua aula, de forma a entregar a melhor informação para você de um jeito muito envolvente. Todas as aulas, elas serão gravadas e disponibilizadas no portal do aluno ao longo de todo o curso. Então, se por algum acaso, algum compromisso, algum imprevisto, você não puder estar presente na nossa aula que vai ocorrer no final de semana, não se preocupe, aquela aula vai ser inteira gravada, tanto a aula de sexta, quanto de sábado, quanto no domingo. Ela vai ser imediatamente publicada no portal do aluno, que você, enquanto aluno da EBPOS, vai ter acesso 100% no nosso portal, e você vai poder acompanhar a aula que foi gravada no seu tempo, assistindo no dispositivo que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. Então essa é uma vantagem muito grande, uma flexibilidade muito bacana para o profissional que às vezes tem que atender algum chamado, às vezes tem que estar de plantão, às vezes surge um imprevisto e tem que resolver, muito comum na nossa área da construção civil. Então esse curso ele é pautado nisso, focado no profissional que não pode e talvez realmente não consegue se desligar um final de semana por mês. Às vezes tem um imprevisto, tem que dar conta e depois voltar e assistir. Isso é perfeitamente possível aqui no nosso curso da EBPOS. Todas as aulas, pessoal, elas serão expositivas com exercícios e discussões em grupos. Então, no software que a gente usa aqui na EBPOS, que chama-se Zoom, que é líder de mercado, um software de referência, que a gente vai usar para fazer as aulas online de forma ao vivo, a gente vai poder separar os alunos em grupos. E, como eu havia falado antes, esses grupos vão realizar atividades. Essas atividades, elas têm um caráter absolutamente prático e, como eu falei já algumas vezes, pautado nos desafios reais que nós, arquitetos e engenheiros, passamos no dia a dia, seja com projetos ou com obras. Perfeito? E nesse meu curso aqui de gestão de projetos e obras para construção civil, eu estou prevendo ao menos 2 módulos com uso previsto de softwares especialistas. Vale até colocar aqui um asterisco. Por que eu digo isso? A gente vai usar software em muito mais do que 12 módulos. Em todos, na verdade, a gente vai usar algum software. E aí eu me refiro especialmente ao Microsoft Excel, certo? Que vai ser usado muitas vezes ao longo do curso. Agora, quando eu falo aqui que em ao menos 2 módulos a gente vai ter um uso previsto de softwares, e eu coloquei o asterisco, é para vocês entenderem que esses softwares aqui, esse termo, diz respeito a softwares especializados. E daí agora, quando eu for apresentar as disciplinas, você vai entender muito bem quando eu chegar na parte de falar de softwares especializados.
ok? O Excel não estou considerando como software especializado, é um software normal, comum. Já os softwares especializados, eles vão ser softwares que vão trabalhar com questões importantes e específicas aqui do nosso curso. Vamos então para as disciplinas, pessoal. Primeiro, a gente vai ter a aula magna, inaugural. Então, quando você se matricular, tiver tudo certinho com a sua situação aqui na EBPOS, você vai receber o aviso da aula magna inaugural. Ela não pertence, aqui eu não coloquei o número dela, certo? Com o número 0, se você preferir, não pertence a nenhum eixo estruturante específico. E repare que, com relação aos seus objetivos da aula magna, é simplesmente para a gente ter as nossas apresentações, então eu vou querer conhecer um pouco melhor vocês, eu que vou ministrar a aula magna. A gente vai dar a introdução do curso, então eu vou fazer uma introdução ainda mais específica do que esse vídeo que eu estou apresentando módulo a módulo. A gente vai ter um overview também mais específico do que esse que eu estou fazendo agora, de módulo a módulo, onde a gente vai dar mais detalhes sobre o que vai acontecer. E eu vou passar, é claro, informações gerais sobre o curso de pós-graduação que você vai estar na iminência de iniciar. Perfeito? E daí a gente começa oficialmente na sequência a nossa pós-graduação com o módulo 1, chamado Introdução ao Gerenciamento de Projetos e Obras. Não poderia ser diferente, concorda? Esse módulo 1, ele vai dar as teorias e fundamentos. Repare então que ele está assentado no eixo estruturante de teorias e fundamentos, de forma que o primeiro dos seus objetivos é de introduzir justamente os conceitos fundamentais sobre gerenciamento de projetos e obras. Repare, portanto, meu querido aluno, que não poderia ser diferente. A gente precisa começar do começo. E nada melhor do que começar numa base sólida. É por isso que a gente vai precisar construir alguns conceitos para você de gestão de projetos e gestão de obras. Tais conceitos, que vão ser construídos de uma maneira muito sólida, vão ser essenciais para a gente passar todos os demais módulos de forma fluida. Eu vou fazer questão que o meu aluno de pós-graduação desenvolva fluência em diversos conceitos, que aqui eu trago como conceitos fundamentais para trabalhar gestão de obra e projeto. Você, como meu aluno, vai trabalhar com fluência tais conceitos, primeiro, a partir aqui da aula do primeiro módulo de Introdução ao Gerenciamento de Obras e Projetos. Beleza? Segundo objetivo, introduzir os grupos de processo de gerenciamento de projetos conforme o PMI. Caso você não conheça o PMI, é o Project Management Institute, o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Nada mais do que a instituição mais respeitada do mundo que trata sobre gerenciamento de projetos. A gente vai usar as definições do PMI, ou seja, a instituição mais respeitada do mundo que trata sobre gerenciamento de projetos, a gente vai usar o desenvolvimento deles para falar sobre os grupos de gerenciamento aqui em gestão de projetos. Isso vai ser muito importante, o pontapé inicial, para diversas discussões que a gente vai fazer ao longo do curso. Terceiro objetivo, nós vamos iniciar um projeto de um empreendimento. Então, se você nunca participou do início de um projeto de um empreendimento, da construção civil, aqui vai ser a sua chance de perceber como que é esse início, como que pode ser, como que são as melhores práticas para iniciar um projeto de empreendimento. Você talvez seja a sua realidade hoje, ou talvez você já tenha ouvido falar de empresas que constroem e incorporam, que fazem de um jeito um pouco bagunçado, não tem um processo muito definido e estruturado para gerenciar o início dos projetos dos seus empreendimentos. Muitos problemas que ocorrem ao longo do ciclo de vida de projeto, lá na obra, acredite, são oriundos dos primeiros passos tomados. Então é necessário que a gente saiba quais são as melhores práticas, e é aqui o nosso papel da EBPOS para mostrar para você quais são as melhores práticas para iniciar um projeto. É o que faremos e é o que está dizendo aqui o nosso objetivo número 3 aqui do módulo 1. Vamos em frente para o segundo módulo do nosso curso de gestão de obras e projetos. Repare que esse módulo 2, que está assentado no eixo aqui chamado desenvolvimento de hard skills, ele vai tratar sobre os aspectos em segurança e higiene do trabalho em obras. Pessoal, esse assunto, ele não é importante. Ele é essencial. Você que já trabalha com obras sabe o quão sério é este assunto e também o quão
não diria complexo, mas o quão densas são as informações que tratam sobre esse assunto dentro da legislação aplicável aqui no Brasil. Então, falando em legislação, o primeiro objetivo desse módulo é justamente da gente começar a ver os aspectos da NR18, a norma regulamentadora brasileira que trata justamente sobre aspectos de segurança e higiene em atividades da indústria da construção civil. A gente vai explorar quais são os riscos, os tipos de riscos inerentes à execução de obras da construção civil. A gente vai explorar a forma exaustiva de todos os tipos de riscos que nós, trabalhadores da construção civil, podemos estar sujeitos trabalhando com construção civil. Terceiro objetivo, a gente vai entender técnicas de prevenção e controle a esses riscos. Então, se a gente vai passar e navegar por todos os riscos possíveis, a gente precisa entender quais são as ações, as técnicas que nós, enquanto especialistas em gestão de obras e projetos, podemos ter para prevenir e controlar os riscos que nós e os nossos demais colegas estamos sujeitos dentro da construção civil. Vamos aqui então para o módulo 3, que é um módulo muito interessante. Repare, o módulo 3, assentado no eixo de desenvolvimento de hard skills também, que chama-se Logística aplicada em obras. Pessoal, logística de obras. Para você que é engenheiro civil, recorde-se um pouco da sua graduação. Será que durante a graduação houve alguma disciplina que deu enfoque específico a isso? A minha, por mais que meu curso de graduação tenha sido excelente, não deu foco a essa questão. E olha que interessante, não dar foco à logística aplicada ao canteiro de obras significa a não otimizar as atividades realizadas no canteiro de obras. E são muitas atividades, você deve imaginar. A gente tem atividades relacionadas às empresas que ocupam o canteiro de obras, à ordem de execução, à manutenção de todos os equipamentos e ferramentas que estão no canteiro de obras, ao gerenciamento das pessoas que estão ali dentro, gerenciamento de estoque e por aí vai. Tudo que diz respeito à logística. Então, olha que interessante os objetivos desse módulo. A gente vai primeiramente reconhecer a eficiência de layouts diferentes de canteiros de obras. Porque repare que diferentes layouts vão entregar para a gente diferentes eficiências. Às vezes, um layout não entrega até eficiência alguma. Agora, há layouts mais interessantes que outros que vão sim entregar um trabalho muito mais eficiente. E a gente vai iniciar justamente reconhecendo esses diferentes layouts e como produzir um layout interessante para o seu canteiro de obras ser eficiente. A gente também vai, pessoal, introduzir ferramentas de logística e administração de materiais, porque o nosso canteiro de obras está recheado de materiais, quando a gente está em determinado momento da obra, é claro. E a gente precisa entender que tais materiais, eles podem agir contra a eficiência daquela obra, se você não os armazena corretamente, se você não os gerencia corretamente, para falar em termos curtos aqui. Então a gente vai precisar falar sobre logística associada às ferramentas e também administração desses materiais. Terceiro objetivo aqui é justamente para desenvolver habilidades para gestão de estoques. Então repare que estoque, já que a gente está falando aqui usando o termo logística, é uma palavra altamente relacionada. São palavras altamente relacionadas, logística e estoque. Então a gente vai trabalhar também essa questão, esse conceito aqui nesse módulo. E é claro, né, a gente vai aqui planejar e fazer o uso de, deixa eu só colocar um pouco mais interessante aqui na tela, planejar e fazer o uso de KPIs. O que seriam KPIs, né, ou KPIs? São os nossos Key Performance Indicators, indicadores-chave de performance. Se eu estou falando de logística, estou falando de gestão, e a gente vai desenvolver bastante esse conceito ao longo do curso de pós-graduação, eu preciso medir. Se eu estou falando em gestão, eu preciso medir. E o que a gente mede? A gente mede um indicador. Seja esse indicador, pode ser um número, a maioria das vezes vai ser um número, ou pode ser um status. Ok, não ok, bom, ruim, certo? Certo ou errado. Então a gente tem indicadores. Esses indicadores, observe a palavra indicador, né? Ele vai indicar para quem está lendo se a situação é boa ou não, se a situação é saudável ou não. Então a gente vai começar nesse módulo a falar sobre indicadores. Indicador de performance, os nossos KPIs ou então KPIs. Perfeito? Muito bem, vamos em frente então.
O nosso módulo 4, ele está assentado no nosso eixo de desenvolvimento de Hard Skills e chama-se Gerenciamento de Escopo, Prazos e Custos na Construção Civil. Assunto muito importante, é claro, né? Nesse módulo, um dos objetivos é ensinar os nossos alunos a como desenvolver, com as melhores práticas, uma EAP. O que é uma EAP? Que está diretamente relacionada a escopo. EAP significa Estrutura Analítica de Projeto. E uma EAP vai dar a nós, especialistas em gestão de projetos e obras, a ideia de qual é o escopo de um determinado empreendimento. Então, para construir essa casa, eu vou precisar desse escopo, ou seja, dessas etapas. Vou ter a etapa de gerenciamento de projetos, ter a etapa de serviços preliminares do canteiro de obras, etapa de movimentação de terra, etapa de fundação, etapa de estrutura, vedação, esquadrias e assim por diante. Então, vou ter tais etapas. Dentro de cada uma dessas etapas, eu vou ter subetapas. E dentro dessas subetapas, eu vou ter atividades. Agora, como que eu crio uma EAP, uma Estrutura Analítica de Projeto, essa árvore de etapas e atividades, da melhor forma possível? Como que eu uso as melhores práticas para criar uma boa e eficiente EAP? É isso que a gente vai ver aqui no nosso módulo 4. Segundo objetivo do módulo é desenvolver cronograma físico-financeiro de obra. Observe, estamos falando então de físico-financeiro e a gente está falando de cronograma, então a gente está falando agora também de prazos e a gente também está falando de custos. Um cronograma físico-financeiro, que é o que a gente está vendo aqui por forma de um gráfico de Gantt na imagem à direita. A gente vai aprender a como desenvolver esse cronograma físico-financeiro que, reparem, deriva diretamente da nossa EAP desenvolvida, por isso que ela foi o primeiro passo. E aqui o nosso terceiro objetivo, reconhecer e utilizar indicadores inerentes ao controle de escopo, prazo e custo. Olha só a palavrinha indicadores aparecendo de novo, pessoal. A palavra indicadores, como eu havia falado, está diretamente relacionada a uma palavra chamada gestão. Gerenciamento, repare, está no nome das disciplinas desse curso. Está no nome do curso. Se é um curso para formar especialistas em gestão de alguma coisa, podem ter certeza que indicador é um assunto que a gente vai trabalhar muito. E isso é muito bom. Um bom gestor sabe o que medir e faz a medição. Vamos agora para o módulo 5. Módulo 5, assentado aqui no nosso eixo de desenvolvimento de Hard Skills. E esse módulo 5 se chama Lean Construction e Agilidade para Projetos e Obras. Pessoal, isso aqui é muito bacana. Lean Construction, caso você não saiba, Lean Construction é uma teoria aplicada que vem lá do nosso sistema Toyota de produção. E é claro que esse sistema Toyota de produção ele vai ser, obviamente, introduzido e desenvolvido ao longo dessa disciplina. O Lean Construction ele deriva do sistema Toyota de produção e, basicamente, o que ele quer fazer, o que o sistema Lean quer fazer, é acabar com o desperdício. A gente vai trabalhar, é claro, todas as derivações, todas as questões que envolvem o Lean, não é? O Lean. Agora, quando a gente fala de Lean Construction, ou seja, o sistema Lean associado à construção civil, a gente vai então introduzir o Lean Construction e definir, já que a gente está agora não mais no Lean genérico, mas no Lean Construction, quais são as prerrogativas e as consequências da gente falar, melhor dizendo, sobre o Lean Construction. Terceiro objetivo vai ser de fazer uso de Scrum e Kanban no gerenciamento de projetos de empreendimentos. Caso você não saiba, o Scrum e o Kanban estão absolutamente relacionados à agilidade, a esse conceito aqui, ó, agilidade. E caso você não saiba também, a agilidade deriva do nosso Lean Construction, certo? A agilidade em construção civil deriva de Lean Construction. Talvez tudo isso que eu acabei de falar, aqui relacionado ao módulo 5, seja muita novidade para você. Não se preocupe, a gente vai pegar você pela mão, aqui no módulo 5, e vai transformar você, que talvez não sabe nada sobre agilidade, sobre Lean Construction, em um profissional que sabe o suficiente para se colocar com autoridade no trabalho com projetos e obras na construção civil.
Beleza? Próximo módulo, então, é o módulo 6 e está estruturado no eixo chamado Desenvolvimento de Hard Skills. A disciplina do módulo 6 se chama Gerenciamento de Riscos e Incertezas para Projetos. Olha só que interessante essa disciplina. Tudo que a gente faz em canteiros de obras, em projetos, acaba gerando um risco. Então repare que na obra a gente conta com vários recursos para executá-la. Recursos financeiros, humanos, físicos. Então eu conto, por exemplo, com, digamos, 2 pedreiros e um servente para executar determinado serviço na minha obra. Caso eu não tenha essas pessoas disponíveis, o que vai acontecer com esse serviço? Ele não vai ser executado. Ou seja, eu corro o risco de não ter recursos humanos o suficiente para executar aquela atividade naquele tempo. Qual que é o risco? O que pode acontecer caso eu não execute aquela atividade? Eu atraso meu cronograma. Então, para não atrasar o meu cronograma, o que eu, especialista em gestão de projetos e obras, posso fazer para evitar ficar sem esses recursos humanos, sem essas pessoas, para executar essa atividade? Eu, enquanto especialista de obras e projetos, eu vou pegar aquele risco e vou tentar trazer ao máximo para o nível baixo de ocorrência, porque ele estava talvez no nível alto ou no nível médio. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou reduzindo, tentando trazer para uma situação mais confortável o meu fator de risco, porque eu não quero correr o risco de ficar sem pessoas e atrasar o meu cronograma. Isso que é muito interessante dessa imagem aqui, e é basicamente, em um resumo gigantesco, isso que uma pessoa que é especialista em projetos e obras da construção civil faz. Ela trabalha e age sobre os riscos, para prevenir que problemas ocorram. Nós não trabalhamos depois que os problemas ocorrem, nós trabalhamos antes para que eles não ocorram. É importantíssimo que você desenvolva esse senso, e caso você não tenha desenvolvido, não se preocupe, a gente vai desenvolver esse senso em você ao longo do curso de pós-graduação, especialmente aqui na disciplina de gestão de riscos. Então, o primeiro objetivo seria de introduzir ao assunto. Muitos de vocês talvez não conheçam as bases desse assunto de gestão de riscos. Então, a gente vai introduzir o assunto de gerenciamento de riscos, falar sobre conceitos, tipos de risco, apetite ao risco, grau de risco, fator de risco, ações mitigatórias, preventivas e por aí vai. Da mesma forma, a gente vai aplicar ferramentas para como praticar a gestão desses riscos. No módulo 7, que é um módulo muito bacana, olha só que interessante, é um módulo que a gente vai falar sobre softwares para o gerenciamento de projetos e obras. Aqui é o módulo 7, está estruturado no eixo de desenvolvimento de hard skills, e esse módulo 7 ele tem como objetivo introduzir o aluno no uso do MS Project e do Algin. O MS Project, eu diria que é o software mais conhecido do mundo que fala sobre gestão de projetos. Então, esse software a gente pode fazer gráficos de Gantt, a gente pode criar a nossa EAP, cadastrar todos os nossos recursos, sejam eles físicos, financeiros, humanos. A gente pode cadastrar outras pessoas que têm interesse nesse projeto, as nossas partes interessadas, nosso cliente, e a gente pode gerar os mais diversos documentos para gerenciar esse projeto, como cronograma físico-financeiro, histograma de recursos e por aí vai. Então, além de usar o MS Project, que é esse software tão conhecido na nossa área para gestão de obras e projetos, a gente também vai usar um software chamado Algin, ou Algin, se você preferir, para gerenciar especificamente obras de empreendimentos. E aqui embaixo está uma imagem do nosso Algin. O Algin é um software que vai trabalhar em BIM, muito embora não é nessa disciplina que a gente vai se aprofundar no assunto de BIM, a gente vai ver mais para frente, mas o Algin trabalha também em BIM e a gente vai conseguir, a partir de arquivos de obras, fazer uma simulação de como usar esse software para gerenciar uma obra, o andamento de uma obra. Vai ser uma troca muito interessante para a gente. Então, aqui no módulo 8, módulo seguinte, módulo 8, que está estruturado, repare, querido aluno, no eixo de estudos de caso, pela primeira vez chegamos nesse eixo, esse módulo tem o nome Gerenciamento de Obras da Construção Civil, Estudos de Caso. Objetivo:
integrar os conhecimentos desenvolvidos ao longo dos módulos anteriores. Nós estamos no módulo 8. É muito importante perceber que a gente precisa desenvolver os conhecimentos que a gente desenvolveu dos módulos 1 ao 7. A gente não pode fingir que não aconteceram. A gente vai chegar aqui no módulo 8 e vai colocar eles à prova. A gente vai desenvolver ainda mais os conhecimentos que vocês já internalizaram. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai exercitar tais habilidades técnicas e interpessoais de vocês a partir da resolução de problemas de execução de obras. Repare que o nome dessa disciplina, desse módulo, é Gerenciamento de Obras da Construção Civil, Estudos de Caso. Então, a partir de exercícios que vão propor para os meus alunos problemas em obras, vocês vão ser divididos em grupos e cada grupo vai ter que dar a solução, conforme os alunos, os integrantes acham viável, dos problemas que o professor propôs para vocês. Essa é a ideia. Então, repare que é um módulo prático, profundamente prático, desde a sexta-feira à noite até o domingo. Próximo módulo, o nosso módulo 9, reparem que a gente ainda está dentro de tecnologia, porque aqui a gente vai falar do BIM aplicado ao gerenciamento de projetos e obras. Olha só a palavrinha BIM aparecendo pela primeira vez aqui, né? BIM aplicado ao gerenciamento de projetos e obras. Esse assunto é extenso. Esse módulo está estruturado no eixo de desenvolvimento de hard skills e tem os seguintes objetivos. Introduzir o BIM e suas aplicações em GP, gerenciamento de projetos. Pessoal, o BIM, como a gente vai ver em muitos momentos ao longo dessa pós-graduação, é um conceito que está muito forte na nossa indústria da construção civil, muito forte. Talvez você não saiba, mas aqui na EBPOS a gente tem alguns cursos de BIM, alguns cursos de pós-graduação em BIM também. Eu sou professor em vários deles, tanto da disciplina de implantação do BIM em empresas, quanto em gestão de projetos utilizando o BIM. Repare que o BIM pode ser então utilizado tanto para gestão de projetos quanto de obras. E nesse módulo, uma vez que trata de gestão de projetos e obras, a gente vai ver o BIM justamente nessas duas óticas. O segundo objetivo é de correlacionar, portanto, o uso do BIM com o aumento da eficiência no gerenciamento de projetos de empreendimentos. Então, como que um software BIM, e aqui a gente está vendo o Navisworks, da Autodesk, pode ser utilizado para aumentar a eficiência do seu trabalho, seja você trabalhando com gestão de projetos ou obras. Então, a partir de exercícios bastante fundamentados em desafios práticos que a gente vivencia no dia a dia, a gente lida com projetos e obras, a gente vai ver como que eu posso usar esse software fantástico para superar os problemas que a gente encontra no dia a dia. Perfeito? Muito bem, a gente chega agora então no nosso módulo 10, que trata sobre um tema muito especial: comunicação e gestão das partes interessadas, pessoal. Quem são as partes interessadas nos projetos de empreendimentos da construção civil? A gente tem o engenheiro residente, a gente tem o proprietário daquele empreendimento, a gente tem a vizinhança, a gente tem a prefeitura que vai precisar da OABITSE, a gente tem o investidor, a gente tem a empresa de projeto, a empresa de construção. Tem várias partes interessadas naquele empreendimento. A gente precisa praticar a gestão dessas partes interessadas. A gente precisa fazer o nosso cliente permanecer interessado pelo projeto. Na verdade, nós, enquanto gestores desse projeto, nós precisamos fazer com que esse projeto, enquanto solução final, entregue ao cliente aquilo que ele realmente precisava e desejava receber. E a gente só vai conseguir realizar tal façanha se a gente comunicar com o cliente. Então, essa disciplina aqui, ela visa desenvolver algo que nós, no curso de engenharia, não desenvolvemos tão bem. É por isso que eu falo que esse curso de pós-graduação é uma complementação fantástica para quem se formou em arquitetura ou engenharia. Porque aquilo que damos endereçamento aqui é basicamente os assuntos que a gente não viu no curso de engenharia ou de arquitetura. Aqui, no módulo 10 especificamente, falar sobre comunicação. E repare que, como eu estou falando de comunicação e não uma habilidade técnica, esse módulo 10 está assentado sobre o desenvolvimento, sobre o eixo que trata sobre desenvolvimento de soft skills. Perfeito? Objetivos: desenvolver habilidades de comunicação efetiva, então como se comunicar efetivamente,
com seu colega de trabalho, com seus trabalhadores, com seus subalternos, com seu cliente. Como se comunicar de forma efetiva. E também introduzir o gerenciamento de stakeholders. Stakeholders, pessoal, são as nossas partes interessadas. É um nome chique para falar sobre partes interessadas. Então a gente vai ver como que a gente pode gerenciar tais partes interessadas, entender quem são essas partes interessadas, qual é o poder que elas têm sobre o projeto, qual é o interesse que elas têm sobre o projeto e muito mais coisa. Beleza, chegamos ao penúltimo módulo desse curso de pós-graduação. Esse módulo aqui, o módulo 11, ele está assentado sobre o eixo aqui de desenvolvimento de hard skills e ele tem aqui uma sopa de letrinhas, tá? AWP, WFP, BIM 4D e Planejamento Executivo aplicados em obras. Talvez tudo isso aqui seja novidade para você, inclusive o BIM, não é? Mas não se preocupe. Esse módulo aqui, ele tem como objetivo entregar para você o que há de mais sofisticado em ferramentas para gestão de obras, especialmente obras, ok? Também projetos, mas especialmente obras. AWP significa Advanced Work Packaging, um conceito muito importante, novo, chegando na área agora, certo? Principalmente aqui no Brasil, e que promete, viu? Promete muito para a gente ter boas práticas para gerenciar obras, tá? WFP, que está absolutamente relacionado à AWP, deriva dele, significa Work Phase Planning. Também um conceito que está chegando novo, uma vez que vem do AWP, que eu acabei de falar que também é um conceito novo. O WFP, um conceito que visa e ajuda muito na execução das frentes de obra, certo? E, é claro, o BIM, que a gente já teria falado uma vez de forma mais estruturada nesse curso de pós-graduação. Agora a gente vai falar especificamente sobre BIM 4D, ou seja, Planejamento Executivo. AWP, WFP e BIM 4D estão intrinsecamente relacionados. E a gente vai ver ao longo desse módulo aqui, o módulo 11, como que a gente pode usar esses conceitos para fazer um excelente planejamento executivo. Objetivos do módulo: desenvolver o conceito e as aplicações de AWP, bem como o segundo objetivo é desenvolver o conceito e as aplicações de WFP. Esses dois conceitos novos. Terceiro objetivo, correlacionar AWP, WFP e BIM ao contexto das melhores práticas de execução de empreendimentos. É um módulo muito especial, um módulo que fala sobre novidades bastante fortes na nossa área, mas que vai endereçar conceitos muito importantes, que vão fazer com que o profissional que saiba sobre isso aqui realmente se destaque, tanto para pequenos empreendimentos, para projetos de pequenos empreendimentos, quanto para projetos de obras de grandes empreendimentos. E chegamos finalmente aqui ao nosso módulo 12. Módulo 12, nosso último módulo, que está estruturado no eixo Estudo de Caso. O nome desse módulo é Gerenciamento de Portfólio, Estudos de Caso com o uso de Front-End Loading, FEL. Mais uma sopa de letrinhas para você aí. Pessoal, o FEL, sendo bastante objetivo, o Front-End Loading, FEL, é um conceito muito aplicável para gerenciamento de portfólio. O que é um portfólio? Portfólio é o conjunto das atividades que uma empresa faz. Então a empresa tem as suas operações, uma construtora, por exemplo, tem as suas operações de construção, mas também tem a área estratégica da empresa que está visando qual é o próximo empreendimento que vai ser executado, a próxima área que vai ser incorporada, uma área da cidade específica que está crescendo, então vou realizar alguns estudos lá, não é? Então, uma incorporadora, uma construtora, além de ter as suas frentes ali para a construção, as suas operações, também vai ter um portfólio de projetos. Esse portfólio de projetos é o conjunto daquilo que ela investe. A gente vai ver esse conceito de forma bastante didática, tanto ao longo do curso, quanto especialmente nessa disciplina, nesse módulo 12. Então, os objetivos desse módulo 12, é um módulo bastante bacana. O primeiro objetivo é de integrar os conhecimentos desenvolvidos ao longo dos módulos anteriores. Repare que ele é o módulo 12, é o último. Então, a gente vai integrar tudo que a gente viu do módulo 1 ao 11. É um excelente fechamento para esse curso que vai fazer você ser especialista em gestão de projetos
e obras da construção civil. Primeiro objetivo, integrar todos os conhecimentos que a gente viu até aqui, porque tudo que a gente viu até aqui tem a ver com gerenciamento de portfólio. Segundo objetivo, exercitar as habilidades técnicas e interpessoais dos alunos na gestão de portfólio, pessoal. Então a gente vai ver como que nós, enquanto arquitetos e engenheiros, podemos praticar a gestão de portfólio. Repare que é um assunto que a gente não vê na graduação. Às vezes você nem sabe o que é portfólio. Então a gente vai trabalhar isso, que é um assunto, de novo, importantíssimo para qualquer empresa da construção civil, qualquer uma. E aqui a gente está na ótica de empresas de construção civil. Terceiro objetivo, aí sim a novidade bem grande, né, que é o FEL. Então a gente vai aprender e aplicar o FEL para gerenciar portfólio de projetos de empreendimentos. O FEL é uma ferramenta e, enquanto ferramenta, a gente vai aplicar num contexto específico. E esse contexto é justamente o gerenciamento de empreendimentos. Certo? Pessoal, chegamos então ao fim. Eu apresentei aqui de forma até um tanto quanto detalhada cada um dos 12 módulos do nosso curso de gestão de obras e projetos para construção civil. Certo? Eu estou deixando aqui na tela um QR Code e esse QR Code vai levar diretamente para o meu site, Linktree, aqui. Aqui eu tenho todas as minhas redes sociais, meu canal do YouTube, meu e-mail, meu número de celular para você falar comigo pelo WhatsApp, certo? E aqui também eu vou ter, aqui no meu Linktree, um link que vai fazer você cair na página do nosso curso de pós-graduação em gestão de obras e projetos para construção civil. Ali você vai ver todas as informações essenciais daquele curso. Qualquer dúvida, você pode falar comigo ou então falar aqui com o nosso marketing, o marketing da Autodesk, tá? Perdão, o marketing da EBPOS, que está aqui nesse número de celular e nesse e-mail, perfeito? Não deixe de entrar em contato com a gente para tirar qualquer dúvida que você possa ter. E daí, mais uma vez eu falo, o nosso curso de pós-graduação em gestão de obras e projetos, o curso de gestão de obras e projetos da EBPOS, é um curso que foi cuidadosamente e tecnicamente construído para gerar no pós-graduado, a pessoa que passou por esses 12 módulos que a gente falou até agora, para fazer desse profissional um profissional preparado para lidar com os principais desafios do século XXI relacionados à construção de empreendimentos. Desafios relacionados aos projetos e às obras. Esse é o compromisso que a EBPOS faz com o profissional da construção civil aqui no Brasil. Sigo à disposição, obrigado pela atenção e tenha uma semana genial.